Você acredita que as circunstâncias ao seu redor são capazes de realmente determinar o que vai acontecer com você? Sobre ter responsabilidade, ainda que existam circunstâncias que fujam do seu controle, no fim das contas, quem que é o responsável pelo resultado que você tem na sua vida? É sobre esse assunto que vamos tratar aqui neste vídeo. Então, vem comigo. A você que está chegando agora no canal, caso goste deste tipo de conteúdo, peço que se inscreva e também deixe seu like caso esse vídeo seja interessante para você. Vamos falar agora sobre o vitimismo versus a autorresponsabilidade. O nosso cérebro, ele sempre busca ter sensações de conforto. Quando estamos com fome, por exemplo, sempre buscamos saciar aquela fome o mais breve possível, para que assim tenhamos conforto. Quando sentimos medo, ficamos loucos, ensandecidos, para nos livrarmos dessa sensação o quanto antes, pois ela é muito desconfortável. E também quando nos deparamos com uma tarefa difícil de ser executada, tentamos ao máximo nos esquivar dela, pois nosso cérebro ele tende a querer sempre estar numa situação agradável. E essa situação causa estresse e gasto de energia. E por isso o seu cérebro vai brigar com você para que você abandone essa tarefa o quanto antes e que, em recompensa a isso, lhe dê uma sensação de prazer. Seja comendo algo que você gosta ou fazendo qualquer outra atividade que vá fazer com que ele volte àquela situação de conforto. E desta forma, ele vai criando mensagens subliminares, fazendo com que você sempre busque o que é mais fácil e ignore aquilo que é difícil. E o tempo todo vivemos nesse embate com o nosso cérebro, pois se dependermos de tudo que ele quer, a gente realmente fica só numa situação de prazer e nada mais. Ou seja, apenas usufruindo do bônus sem ter que arcar com o ônus. Para entrarmos no detalhe do vitimismo, precisamos entender o que de fato significa isso. Quando você se considera uma vítima, seja das circunstâncias, de pessoas em específico, ou de uma determinada classe social, o que quer que seja, você acredita que essas coisas são responsáveis por gerar uma opressão em relação a você. Não quero dizer com este conteúdo que eu não reconheço de que hajam verdadeiras opressões. Sim, ao longo da história, sempre houveram diversas formas de opressão por motivos mais variados possíveis. E não nego o sofrimento dessas pessoas que realmente foram oprimidas e que tiveram sofrimentos causados por esta opressão. Não é isso. O que eu estou dizendo é que, a partir do momento em que nos deparamos com uma situação que foge do nosso controle, nós temos duas opções: acatar aquilo como algo fatal e que não há nada que possa ser feito para resolver aquela situação, ou olharmos para nós e entendermos que não podemos mudar as situações que são alheias a nós, mas podemos sim mudar a nossa reação diante daquilo. E é sobre essa autorresponsabilidade que eu chamo a atenção como algo positivo, do qual você deve voltar os olhos para ela e entender o porquê que ela deve ser colocada em prática. Quando você aceita de maneira decretada de que é vítima de algo e que você não pode nada mais fazer para mudar essa situação, você se fecha na sua bolha, naquele universo particular que você criou em torno de si mesmo. E com isso, você se blinda de qualquer esboço de mudança. E por isso, você de fato fica paralisado. E o nosso cérebro, como eu citei no início do vídeo, ele tende a esse lado. Pois, se você é uma vítima consolidada de algo, você não precisa de sair da sua zona de conforto, de querer mudar a si mesmo para que as situações ao seu redor possam ser modificadas também, e você quer sempre viver numa situação de inércia. Agora, a partir do momento em que você olha de uma maneira estoica para essa questão da autorresponsabilidade, que por mais que não haja uma solução definitiva, em muitos casos de opressão em relação a você mesmo, você consegue ter uma qualidade de vida melhor e consegue enxergar as circunstâncias ao seu redor como algo que pode ser modificado. Como eu sempre friso, qualquer tentativa de você mudar o pensamento coletivo é utópico. Muitas pessoas têm dificuldades de viver o mundo de uma maneira real.
tal como ele é. A questão de idealização de um mundo soa como algo utópico, o que de fato não se concretiza na prática. E quando você acredita que as circunstâncias ao seu redor que devem se adaptar a você, e não você mesmo, que deve enxergar o todo como algo alheio a si e buscar mecanismos para que você conviva de uma forma equilibrada diante dessa circunstância, você tenderá a sofrer várias frustrações. E como sempre digo, é impossível você mudar o resto. Você pode mudar as atitudes que você tem, o seu modo de pensar em relação àquilo que te aflige. Isso sim está 100% no seu controle. E a partir do momento que você tem esta compreensão, a mentalidade de vítima vai aos poucos desaparecendo e você vai tendo um amadurecimento capaz de te fazer entender que, por mais que você sofra com julgamentos alheios, com pressões, independente de quaisquer que seja o nível disso, você passa no seu íntimo a acreditar que você é uma pessoa que independe do julgamento do outro. E a partir do momento que você utiliza dessa força interior em prol daquilo que você almeja, as coisas tendem a fluir positivamente. Não estou dizendo que você vai conseguir tudo aquilo que você quer, bastando apenas modificar alguns comportamentos individuais. Não acredito nesse lance de meritocracia. O que eu digo é que você pode muito bem ter uma qualidade de vida melhorada a partir do momento em que você compreende que você deve ser o autor da sua vida e não um mero coadjuvante, estando suscetível ao julgamento que os outros irão fazer de você. E também não estou dizendo para que você acate tudo de maneira calada, não. Acredito que a legítima defesa ela deve ser uma ferramenta fundamental no seu dia a dia. Seja essa legítima defesa utilizada através da fala, dos argumentos que você emite em prol de uma defesa de outro argumento que estão usando contra você, ou então de uma legítima defesa física também. A partir do momento que alguém vá tentar fazer alguma agressão, você tem que se defender, sim, de maneira proporcional àquela agressão do qual você está sofrendo. Quando você decreta para si mesmo de que você é uma vítima, automaticamente você está admitindo uma posição derrotista. Pois uma vítima não tem forças para reagir, ela simplesmente fica paralisada ali naquela condição. E o cérebro, ele vai o tempo todo fazer com que você se sinta vítima de fato, porque, como eu disse, ele gosta de conforto. Aí, a partir do momento em que você assume responsabilidades, isso significa que você está renunciando esse conforto existente, que você deve ter ações para que você possa moldar a sua realidade, embora as coisas que fogem do seu controle não tenham muito o que fazer. Então, o que eu digo é o seguinte: trabalhe nessa questão da autorresponsabilidade pelos seus atos. Os seus problemas, eles dizem respeito apenas a você. A partir do momento em que há uma tentativa de crucificação do outro em relação a um sofrimento que é seu, você está tentando, assim, terceirizar algo que só lhe diz respeito. E quando você faz isso, você delega coisas aos outros que você mesmo deveria arcar o ônus e o bônus, você passa a ser uma pessoa totalmente sem atitude no seu dia a dia. E como a vida, ela baseia-se no movimento, você não estará agindo de acordo com ela. E eu sei que é muito fácil qualquer tipo de argumento que diga que você tem que assumir a responsabilidade pela sua vida e que deixe de lado todas aquelas amarras que te prendem para evoluir. Não estou dizendo que a prática ela é algo assim fácil, não é isso. O que eu digo é que você tem que começar a olhar para si mesmo e entender o que você pode fazer hoje para mudar essa situação derrotista que porventura você assumiu para si. E entenda que a vida sempre te convidará a ceder para essa questão do vitimismo. Cabe a você decidir o que vai fazer com essa tentação que será muitas das vezes colocada em xeque para você decidir. E para chegar aqui na reta final do vídeo, te convido a fazer essa reflexão. Em quais momentos da sua vida você adotou uma posição de vitimismo apenas para não agir? E o que você acredita também que é necessário para uma pessoa que está nessa condição de sentir-se como vítima fazer para mudar esse contexto?
Diz aí nos comentários, pois para mim é muito importante ler a sua opinião e também para os outros ouvintes, espectadores do Vida Cotidiana, também entender o que você pensa, para que assim haja um debate sadio de ideias, ok? Então aguardo a sua opinião aqui. Então é esse o recado de hoje, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até breve!